Olá pessoal, bom dia. Eu sou a Luísa Massa, repórter do site BB. E ontem, como foi 1º de maio, Dia do Trabalho, o nosso live hoje é para falar sobre as mães no mercado de trabalho. Os desafios que as mulheres enfrentam depois que se tornam mães, as dificuldades. A gente está recebendo hoje aqui duas convidadas, a Camila Conte, que é designer, e a pedagoga Ana Laura Castro. As duas são mães e cofundadoras da Rede Maternativa, que apoia o empreendedorismo materno e hoje articula mais de 18 mil mulheres em todo o Brasil. Bom dia, meninas, tudo bem? Tudo bem? Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês mandarem as suas experiências, mandem nos comentários as experiências que vocês tiveram, como que vocês receberam, como que vocês retornaram ao mercado de trabalho depois que se tornaram mães. Meninas, eu gostaria de saber de vocês, como que foi esse momento para vocês de conciliar a carreira com a maternidade? Foi muito complicado? Foi. Aliás, a Maternativa começou exatamente nesse momento. Eu e a Cami, a gente descobriu que estava grávidas com 15 dias de diferença uma da outra. E aí a gente foi se aprofundar, saber sobre o parto humanizado, a amamentação. A gente ficou super próximas. E aí, quando os nossos filhos nasceram, começou a real questão. Então, a gente estava numa fase de puerpério, onde nosso corpo não era mais o mesmo, a gente não dormia mais, né? A gente estava realmente com os hormônios muito diferentes, a gente, né, dos recém-nascidos, e a gente precisava voltar a trabalhar. Porque a Cami, ela trabalhava em agência de publicidade. Assim que ela descobriu que estava grávida, ela contou e eles fizeram um acordo para quando o neném nascesse, ela não precisava mais trabalhar. Eu descobri que estava grávida e eu estava em experiência num trabalho. Fazia um mês que eu estava no trabalho. Então, óbvio, não rolou. E aí, a gente ficou nessa angústia, tipo, e agora? O que a gente faz, né? As duas precisam voltar a trabalhar com os filhos super pequenos. A gente queria amamentar no mínimo até 6 meses. E como a gente ia fazer? O mercado de trabalho, é muito difícil contratar uma mulher nessa fase, quando está com um recém-nascido, com uma criança muito pequena. A gente falou, bom, como as outras mulheres fizeram? Como que as outras mulheres fazem? Como as nossas mães, nossas amigas fizeram ou vão fazer? E a gente resolveu criar um grupo dentro do Facebook, um grupo secreto, só para as amigas, para falar sobre isso. Em um mês, éramos 600 mulheres, mães, debatendo sobre o mercado de trabalho, sobre empreendedorismo, se empreendedorismo era a nossa única solução. E aí hoje somos uma rede que discute o mercado de trabalho e a maternidade, como o mercado de trabalho aceita a maternidade, como a maternidade vai no mercado de trabalho. E somos mais de 18 mil mulheres com esse foco, assim, e é bem legal. Virou o trabalho de vocês. Virou o nosso trabalho, né? Exatamente. Então a gente transformou a nossa carreira e eu acho que é o que acontece com muitas mulheres. E essa angústia vocês tinham ainda na gravidez ou só depois que o filho foi nascer que vocês foram pensar, e agora, o que eu vou fazer? Foi uma questão que acompanhou? Acho que, na verdade, na gravidez a gente pensava sobre isso, mas como tanto a Ana Laura como eu somos mães de primeira viagem, a gente não sabia o que ia vir pela frente, né? A gente não sabia o que ia ser o nosso puerpério, como que ia ser esse processo todo. Acho que depois que os bebês nasceram, a gente começou a ter mais contato com essa realidade, né? Mas hoje a gente vê, por exemplo, na Maternativa, tem muita mulher que entra grávida no grupo, justamente porque quer se preparar para esse retorno ao mercado ou até mesmo já começar a se movimentar para não ter que voltar para o mercado de trabalho tradicional e já começar a empreender depois de um certo tempo, né, de parida, assim, que o bebê já tiver uma certa autonomia. Pensando em novas possibilidades. Já pensando, Meninas, e agora no mês de abril vocês criaram a campanha Mães na Luta. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o objetivo, falassem um pouquinho sobre isso. A campanha a gente começou a ativar no mês de abril, porque a nossa ideia é trazer os resultados disso agora em maio, que é o mês das mães, né? Então a gente propôs para a nossa rede e, enfim, para todas as mulheres que fossem mãe e que quisessem participar, para que elas dissessem qual que era a luta delas hoje enquanto mães. Não só como profissionais, mas como mães, porque, enfim, tem uma série de questões aí que envolvem esse universo materno, que tem a parte do trabalho, mas também tem uma pressão social muito forte, tem muita cobrança. A tripla jornada. A tripla jornada, né? Então a gente pediu para que as mulheres contassem qual que era essa luta pessoal de cada uma,
que a gente vai agora no mês de maio divulgar junto com uma pesquisa que a gente fez na nossa rede. Então a gente vai falar tanto dos resultados dessa campanha que a gente fez nas redes sociais, como esse resultado da pesquisa, que é para também dar uma devolutiva do que as mulheres querem, do que as mulheres precisam, né? Falando especificamente das mães. Quais são essas necessidades que não estão sendo atendidas, o que as mulheres estão dizendo, né? E que elas não estão sendo ouvidas, né? Fica tudo muito ali nesse universo materno. A gente precisa colocar isso para fora, para o todo, para todo mundo conseguir também entender quais são as grandes questões dessas mulheres que são mães. Então o objetivo é compartilhar mesmo. Sem dúvida. E também a gente vê, né, uma publicidade retrata o Dia das Mães como, dá uma florzinha. A gente não quer mais isso, né? A gente quer realmente dividir as funções em casa. A gente quer realmente o cuidado com os filhos compartilhados com os maridos ou com os companheiros. A gente quer que olhem para outros lugares sem ser o Dia das Mães, esse amor, esse carinho. A gente está lutando por outras coisas. Acho que mais que uma data extremamente comercial, que é o Dia das Mães, a gente precisa começar a pautar outras questões que envolvem o universo materno. Assim. Acho que no caso da publicidade, né? Começar a retratar a mãe pelo seu viés próprio, ao invés de ficar sempre retratando pelo viés dos filhos. Deixar as mães falarem sobre o que é ser mãe, o que representa a maternidade. E, acima de tudo, né, a gente não quer presente, a gente quer grana, a gente quer emprego, a gente quer trabalho, a gente quer os homens trabalhando, cumprindo suas funções em casa. É isso que a gente quer enquanto mãe, né? A gente quer quer falar sobre feminismo. Quer falar sobre feminismo, a gente quer um mundo onde os nossos filhos no futuro possam ter os seus direitos garantidos, trabalhistas inclusive. Sim. Por que não, né? Já que estamos falando do Dia do Trabalho e a gente está vivendo esse super retrocesso. Isso a gente quer como mãe, né? Meninas, e vocês estão muito dentro desse debate. Quais são as principais reivindicações que vocês sentem das mães quanto ao mercado de trabalho? As principais dificuldades relatadas? Eu vou falar algumas, você fala as outras. Nossa, tem tanta coisa. Eu acho que uma das principais é esse retorno da licença maternidade, o não acolhimento. Então, a mulher, ela se transforma, ela ainda não dorme, ela está super cansada, cuidando de outro ser que acabou de chegar, ela está se conectando, ela está trocando fralda a noite inteira, e a empresa trata ela como se nada tivesse acontecido. Você voltou, você vai ter sua função, ou às vezes colocam ela em outra função que ela nem conhece, e já dão uma carga horária, sem flexibilidade, sem levar em conta as questões que essa mulher está passando em casa, essa nova mãe, né? Isso é muito pesado. Então, como você consegue produzir sendo que você não consegue dormir, né? Eu acho que o que as mulheres mais falam, assim, é que existe uma falta de escuta total por parte das empresas, assim, as empresas definitivamente elas não estão preparadas para receber as mulheres depois da licença maternidade. Acho que a gente tem um problema sistêmico em relação às leis, então a gente tem hoje uma licença maternidade obrigatória de só 4 meses e que é totalmente incoerente com o que a OMS diz a respeito do aleitamento materno, né, que a OMS fala 6 meses de aleitamento exclusivo, e aí você tem uma licença obrigatória de 4 meses. Então, aí consegue tirar uma férias com 5 meses. Mas, né? Então, essa é uma questão, né? Porque as mulheres elas voltam num período do puerpério em que elas não estão aptas realmente a exercer as antigas funções, né? Até por uma questão física. E a própria falta de flexibilidade de jornada, da mulher sendo sempre vista como aquela que vai faltar, que não vai cumprir com as suas obrigações enquanto profissional, sendo que os homens também são pais, né? E essa cobrança não existe sobre eles. Por que isso só recai sobre as mulheres? Própria contratação de mulheres. Se você tem de 25 a 35 anos, sei lá, é casada ou tem um companheiro, você está nessa mira aí da mulher que vai virar risco, né? Mãe, né? Ou se você já tem um filho também. Então, assim, né, chega na fase onde a mulher, teoricamente, estaria no auge da sua carreira ou podendo ascender, e ela entra nesse gap aí que todo mundo olha para ela e fala, não, essa vai ter filho, não vamos contratar. Então, tem inúmeras questões, assim, sei lá, acho que a gente poderia passar o live inteiro falando disso. Aquele próprio caso da mulher que fez a entrevista. Sim. Inclusive, a gente fez uma matéria dela aqui no BB contando, uma da aspa dela foi: apesar de eu ter sido extremamente bem avaliada, a empresa acha que o fato de ter filhos pequenos prejudicaria meu desempenho profissional. Exatamente. Ela foi barrada por conta disso, né? Infelizmente, isso é muito comum, né? É isso. Para você que chegou agora, hoje a gente está aqui num bate-papo sobre mães no mercado de trabalho. A gente está com a Camila Conte e a Ana Laura Castro. Elas são cofundadoras da Rede Maternativa, que apoia o empreendedorismo materno e acumula mais de 18 mil mulheres em todo o Brasil. Meninas, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o trabalho que vocês desenvolvem na Maternativa. O que vocês de fato fazem, desempenham? Tá.
Então, a gente faz muita coisa. Imagino. Primeiro, a gente tem esse cuidado com a rede, que são 18 mil mulheres conectadas e soltando 60 posts diários sobre o assunto, aprovando as mães para entrarem. É um cuidado realmente, colocando propostas de posts legais para a gente debater assuntos. A gente faz encontros presenciais, que a gente colocou o apelido de cafeína, que são encontros para falar sobre negócio, para falar sobre dinheiro, que vão especialistas sobre vários temas, ajudar as mulheres a empreender. E as crianças são sempre bem-vindas nesses encontros. Então, fica mães, filhos, especialistas, todo mundo no mesmo ambiente falando sobre negócio, sobre dinheiro. A gente tem a nossa fanpage com muito conteúdo. A Cami escreve artigos incríveis, focados... A Ruth também. A Ruth também, focado mais no LinkedIn. No LinkedIn é mais focado para o mercado de trabalho tradicional. Daí tem nosso Instagram, que a gente coloca os produtos maternos para divulgar tudo que as mães fazem. E agora a gente está lançando o nosso Marketplace, que vai ser um site onde todas as mães podem se cadastrar suas lojas, seus produtos gratuitamente. E elas vão vender por esse site e a gente vai ficar fazendo sempre a campanha Compre das Mães, porque isso gera impacto social. A gente, na verdade, faz um caminho, né? A gente começa na rede, que é o debate. Do debate a gente vai para a formação e da formação a gente vai oferecer agora esse canal para que ela possa vender seus produtos ou serviços. É bem legal. E nós já temos mães participando. A Fernanda disse o seguinte: bom dia, eu sou de São Paulo e estou de licença maternidade, mas escolhi não voltar, pois já tenho outra filha pequena e não quero tirar a pequena do peito. Que é aquilo que a gente estava falando, né? Infelizmente, nem sempre as empresas oferecem o ambiente propício para isso. Não só o ambiente, como a flexibilidade, porque você quer estar com seu filho mais, né? Eu acho que quando a criança é muito pequena, não é só a alimentação, é toda a vontade e desejo de construir vínculo e de estar nessa formação da criança, né? E como que vocês acham que as empresas poderiam ter isso, assim, poderiam ser mais flexíveis? Como que vocês acham que isso poderia ser mudado? Eu acho que não existe uma fórmula, né? Porque cada empresa é de um jeito, enfim. O que eu acho que falta, e falta, assim, de uma forma, né, é conversar, é ouvir, entendeu? É sentar com aquela mulher que voltou da licença ou que está para sair para ter o bebê e conversar, entender como é que está a rotina dela, do que ela está precisando, se ela quer ficar mais um tempo em casa, se ela pode fazer uma jornada mais flexível, porque a gente também precisa pensar que cada empresa é de um jeito. Então, tem mulher que trabalha em fábrica, tem mulher que trabalha em escritório, tem mulher que trabalha no comércio, né? Então, não dá para a gente chegar e falar assim, olha, é assim, né? Mas, sentar com a tua funcionária e conversar com ela, perguntar para ela o que está acontecendo, como que você acha que poderia ser o seu retorno, você quer trabalhar meio período, você quer fazer home office, você quer, sei lá, pegar uma licença não remunerada. Eu acho que existem N possibilidades, né, para que isso aconteça. O que eu acho que não acontece hoje é um diálogo, né? As empresas, elas simplesmente têm um modus operandi ali e é muito mais fácil dispensar aquela funcionária ou colocar ela numa condição de trabalho que vai fazer com que ela peça demissão, do que efetivamente tentar encontrar uma solução. Porque também, mulher grávida, você não tem assim, tipo, 50 grávidos, a menos que você tenha, né, uma empresa com muitos funcionários. Mas normalmente é uma ou outra, né? Então, ninguém se prepara para pensar uma política, né? Só que as pessoas se esquecem que as mulheres já são maioria na população brasileira, né? Estão muito mais escolarizadas que os homens e elas estão cada vez mais saindo desse mercado de trabalho tradicional, especialmente as mães. Então, assim, as empresas vão perder dinheiro no futuro, já estão perdendo e estão perdendo força de trabalho. Então, precisa repensar isso. Porque tem uma coisa que as empresas não veem, que é a capacidade da mãe. Quando você se torna mãe, você se torna muito mais capaz. Eu e a Cami, a gente sempre fala assim, o que a gente faz em 1 hora hoje em dia, a gente não fazia em 4 antigamente. A vida muda, A vida muda e o seu time de produção muda. Então, as empresas têm que olhar isso como um ouro, sabe? Não olhar como um problema. Se a mulher tiver que sair mais cedo para pegar o filho na escola, tomara que os homens também façam isso, mas se ainda for essa prática,
saiba que ela está produzindo mesmo assim, ela vai produzir antes para conseguir pegar o filho, sabe? Não vai ficar perdendo tempo no cafezinho ou fazendo hora no almoço. Então tem que ter um pouco mais de noção sobre a energia da mãe. Isso pode ser uma qualidade, né? É uma qualidade. Tipo, é incrível uma pessoa produzir muito melhor e muito mais em menos tempo, gente. Vamos parar de ver produtividade por hora, vamos ver por produto, por quantidade, por qualidade. Né? E nós temos outra mãe que compartilhou o relato dela. Ela disse que ela é motorista de uma van escolar e mãe de 2 meninas. Uma de 10 anos e a outra de 10 meses. E sempre tem isso também. Hoje em dia está surgindo muitas alternativas, né, gente? Inclusive com a internet, muitos blogs, perfis de Instagram. O tipo de trabalho tem mudado, né? O que vocês diriam para uma mãe que quer empreender? Que ela, de repente, ela borda bem, ela tem um ofício, ela cozinha bem? Como que ela pode reunir isso e pensar no que ela pode fazer e seguir como uma profissão? Olha, eu diria, assim, que para as mães que já têm uma carreira, que já trabalhavam num determinado nicho de mercado, eu diria para que elas não abandonassem essas carreiras, porque a gente também precisa desconstruir essa ideia de que se você é engenheira, você só vai trabalhar no escritório de engenharia cheio de homens e que não olham para as necessidades femininas e tal. Eu acho que você pode manter sua carreira e repensar o jeito de trabalhar. Então é possível empreender com propósito, é possível criar coisas novas a partir daquilo que você já sabe. Então eu acho que o meu conselho, o nosso conselho para uma mulher que vai empreender, que deseja empreender, é isso: pega a sua bagagem, aquilo que você sabe fazer de melhor, aquilo que você estudou e que você aprendeu, e vai planejar um negócio, porque também não dá, né, para sair fazendo tal. É bom planejar, dá para sair fazendo, a gente saiu fazendo, mas foi super difícil também. Mas foi difícil, é verdade. Mas a gente pegou a experiência que a gente tinha profissional, tanto eu quanto a Ana Laura, e a gente aplicou isso no que a gente... A Ana Laura trabalhava com tecnologia, então quando a gente foi colocar a rede no ar, tudo isso teve influência, né? Mas eu diria para que essa mulher não descartasse a bagagem profissional que ela tem, né? E aí, sei lá, entra na maternativa, vai lá discutir com a mulherada, vai entender. Com a gente. É a melhor coisa. Descobrir o que faz bem, um hobby que às vezes pode virar. Porque a gente vê muitas mulheres saindo do mercado de trabalho e indo fazer brigadeiro, o que não é ruim, mas elas podem repensar o modelo, sabe, de trabalho, o que elas já têm, fazer de outra maneira. Porque essa coisa do hobby, o hobby é aquilo que você faz bem para você, porque você gosta, entendeu? Empreender não pode ser hobby, entendeu? Você tem que pensar naquilo que você faz bem para os outros e que as pessoas pagariam para ter aquilo, né? Então, as coisas, eu adoro dançar, então eu vou dar aula de dança. Tipo, não é bem assim, entendeu? Eu gosto de bordar, vou fazer bordado. Não é bem assim. Você tem que pensar naquilo que você faz bem, mas que você faz bem para o outro, né? Que aqui tem potencial de negócio. Porque todo mundo gosta de viajar, de comer, os hobbies em geral, mas isso não necessariamente é um negócio. Pode ser um negócio. A Márcia disse o seguinte: precisamos de 6 meses com o bebê e precisamos do pai pelo menos 1 mês do lado. A licença paternidade é muito pequena. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, da participação do pai, de como as mães podem também envolvê-los nesses cuidados, como que a configuração da família pode visar a criança na carreira. Eu acho que a primeira coisa é os pais saberem que eles precisam se envolver, né? Que ninguém, tem que fazer alguma coisa por eles, assim. Uma coisa que eu e a Cami, a gente sempre percebe as mães estão no papel de fazer o pai entrar nisso. Não, você virou pai, bicho, é sua responsabilidade. Né? Pega as suas férias, fica perto do seu filho. Ainda a gente não tem as melhores práticas para os pais nas empresas, mas você pode se organizar para tirar as férias para ficar com o seu filho quando ele nascer. E sim, você tem que buscar o filho na escola. E eu acho que tem que sair do papel da mãe mostrar para o pai, sabe? Dos homens serem maduros o suficiente para falar: a bronca é minha. E eu tenho que fazer isso. É um chamado, viu, homens? Venham. Ai, gente, nossa, a gente tem que ficar falando tudo. Falando como eles têm que fazer. Gente, você é pai, você precisa sair, você precisa levar seu filho no médico, você precisa pegar ele na escola, você precisa ser provedor, e a mulher também é provedora, e a mulher também pega na escola. Isso isso é a família, todo mundo faz um pouco todo. Precisa limpar a casa também. Fazer comida. Porque hoje em dia no Brasil a licença paternidade são só 5 dias. Mas como você disse, tentar ver uma alternativa de tirar férias, de ver como que também pode mudar a rotina. O pai também tem que mudar a rotina, assim como a mãe tem que se adaptar à chegada de uma criança. Sem dúvida. Sem dúvida. Legal, gente.
E sobre o empreendedorismo, tem gente que empreende e dá errado. Como que as mães elas podem qualificar esse empreendedorismo? Tem alguma maneira? Estudar, né? Eu acho que essa coisa de não ir para o hobby, sabe? Eu acho que esse é um primeiro passo, assim. Você olhar para o empreendedorismo como efetivamente um projeto para a tua vida. Né? Não é uma coisa que você tem que pensar assim, enquanto eu tiver de licença, ou enquanto meus filhos forem pequenos, eu vou fazer isso. Não, acho que você tem que olhar para empreendedorismo, tipo assim, quero empreender, quero levar esse negócio para a minha vida. Acho que esse é o primeiro passo. E empreender com filho pequeno é muito difícil, né? Tem isso, assim, Sim. porque vem como solução, mas na verdade você está com os mesmos problemas, você ainda está cansado, você ainda está com uma criança em casa. Então, o empreender é uma coisa muito complexa. E ainda na maternidade, mais ainda, porque você vai ter que fazer tudo isso com o seu filho. Então, você precisa de uma rede de apoio, o parceiro ou a parceira que está perto de você, eles precisam entender que isso não é um hobby, que isso é um trabalho, que eles vão precisar ajudar você a trabalhar, né? Então, essa rede de apoio também é muito importante, das pessoas entenderem que aquilo é uma profissão, precisa de dedicação, e essa criança que está junto com a mãe também precisa de outros cuidados para a mãe conseguir trabalhar. E conforme a criança vai crescendo, também vão mudando os seus jeitos de trabalhar. Então, assim, quando o José e o John eram bem piquititicos, assim, a gente botava eles no sling e ia fazer as coisas. Hoje em dia eles têm 3 anos, imagina, eles correm o tempo inteiro. A gente nunca vai conseguir. Não, nas férias eu e a Cami falou, gente, vamos desencanar de fazer qualquer coisa. Não tem como, entendeu? Não adianta falar assim que você vai trabalhar com seu filho ali em casa, porque você não vai trabalhar, entendeu? Então você precisa realmente de um tempo. Né? De uma organização. De uma organização para isso. Planejamento mesmo, assim. Quem vai ficar 1 hora precisa estar no computador 1 hora, quem vai ficar... Tipo, organizar. Não romantiza que vai trabalhar com seu filho ali brincando do seu lado, tranquilamente, porque tipo, não isso não rola. E pelo menos com a gente não rolou, né? Quem sabe. E hoje em dia, como que é a rotina de vocês com os pequenos? Eles têm 3 anos, os dois, né? Os dois. É muito maravilhosa. A gente criou uma rotina que muito boa. a gente fechou, que é assim, de manhã as 2 ficam com as crianças, dá almoço, daí 2 horas da tarde vão para a escola. Eles ficam 4 horas na escola e o nosso escritório é em cima da escola. Então, tipo, a gente trabalha 4 horas enquanto eles estão na escola, a gente pega eles, faz todas as funções da noite e trabalha mais 4 horas depois que eles dormem. Online, a gente fica só no online. A gente faz uma jornada de 8 horas, mas com flexibilidade, trabalha pra caramba e fica com os filhos, tipo, pô. Não, mas assim, acho que também vale a gente falar que o Massuda e o Beto, né, que são nossos companheiros, eles estão lá e eles estão na função também e tem bastante gente que ajuda que apoia a gente. Então, assim, a gente tem bastante consciência desse privilégio, né? O que a gente também discute muito é, por exemplo, uma mãe solo, né? Uma mãe autônoma, como que faz, né? Para poder empreender ou para poder trabalhar, que é uma realidade completamente diferente, né? Às vezes mora longe da família, sem dúvida. E aí entra a questão da creche, né? Que é uma coisa que a gente fala o tempo inteiro, assim, que a creche, ela potencializa, ela não é só para a criança, ela é o que dá para a mulher essa possibilidade, essa autonomia de trabalhar. Então, quanto isso é importante de ser discutido e de ser pautado. Porque a gente, na nossa condição, a gente tem uma estrutura para isso. Agora, tem mulher que não tem, né? Mulher negra, periférica, né? Como que ela faz? Então, assim, essa questão de ter a creche, de ter o acesso à creche, de ter a creche de qualidade, é fundamental para a mulher ter essa autonomia em relação ao trabalho. E vocês falaram que vocês trabalham à noite, quando eles dormem, porque às vezes algumas pessoas acham que vem o lado romantizado de empreender. E como que é na real, assim, para vocês? Quais são os pontos também, não negativos, mas complicados de conciliar? Negativos. Nossa, não sei, dormir muito tarde todo dia, né? A gente tá sempre muito cansada. Mas, eu não sei, assim, eu acho que talvez se eu tivesse no mercado de trabalho tradicional, eu estaria infeliz, bastante infeliz. Porque por mais que você tenha lá o final de semana e tenha uma jornada, eu estaria muito mais tempo longe do meu filho, assim. Então, eu acho que hoje poder, por exemplo, passar a manhã com ele, tomar café da manhã com ele, botar ele para dormir. Tipo, eu não pego meu filho dormindo de manhã e depois dormindo à noite, né? Então, eu consigo ter interação com ele. Agora, isso também tem um preço. A gente fica cansada, a gente... Enfim, né, vai ralando aí e é isso, vida de mãe, né? E tocar um negócio, né, que a gente nunca fez isso, assim. Tem todas essas dificuldades. A Tatiane mandou o relato dela pra gente. Ela disse que tem um filho de 2 anos e escolheu não voltar para o trabalho, pois era muito longe da casa dela.
E ela achou que o papel de mãe dela seria totalmente terceirizado. Porque ainda em grandes capitais, como São Paulo, a gente tem o problema do trânsito, Exato. toda uma logística para organizar, né? Então, às vezes, a mãe prefere abandonar mesmo aquela carreira tradicional. Exatamente. Se as empresas tivessem, acho que um outro canal aí de diálogo, ela poderia trabalhar em casa, dependendo do que ela faz. Fazer um home office, né? Porque ela vai ficar um tempo Ou trabalhar meio em casa. período e meio período em casa. Não sei, existem tantas possibilidades, né? É o que vocês falaram, é muito importante esse diálogo, né? Exatamente. Conversar com chefes, conversar com o RH abertamente. Exato. E o que as mães elas devem levar em consideração antes de abandonar o trabalho quando elas não querem retornar para o ambiente corporativo? Às vezes, na gravidez, elas sabem que elas não querem voltar. Eu acho que se elas já sabem disso, tem que abandonar mesmo, porque elas estão sofrendo alguma coisa, né? Eu não sei se a gente tem alguma... Difícil, né? É porque, assim, não sei, eu acho que a mulher, ela nunca abandona, sabe? Eu acho que, na verdade, ela é levada a sair, porque né, ela já sabe o que a espera. A gente conhece o lugar onde a gente trabalha, né? Então, o chefe que a gente tem. O chefe que a gente tem. E a gente vê muitas empresas grandes e bacanas, com ótimas, boas práticas para grávidas, só que às vezes a relação dela é com o chefe, não é com a empresa e com as boas práticas. Se ela fala que está grávida e o chefe faz uma cara horrorosa, ou fala, ai, não acredito, uma energia ruim, você acha que essa mulher vai querer ficar trabalhando lá, ter filho lá? Vai Gente, ter abertura não adianta boas isso, práticas se o chefe manda mal, né? Se o gestor não tem a boa prática. Exatamente. Até o medo de ser demitida, né? De voltar numa função que ela não queria, enfim, existem tantas coisas dentro de uma empresa que se essa mulher quer sair, eu acho que ela tem que sair mesmo e ficar com o filho dela. Eu jamais abriria a mão da maternidade em nome de uma empresa, de um emprego, porque assim, tipo... Ainda mais no momento que a gente vive hoje, você é demitida assim, entendeu? E o tempo que você deixou de viver e passar com seu filho, você não vai ter mais. É precioso, né? Às vezes vale mais. Com certeza vale mais. Bom, pessoal, é isso. Eu quero agradecer a presença de vocês, da Camila e da Ana Laura aqui, e de todos vocês que nos acompanharam em casa e mandaram as suas dúvidas, os seus relatos. Até a próxima!